A inclusão das gestantes e bebês no grupo de risco da doença tem mudado a forma como as mulheres avaliam o parto humanizado. Nós convidamos aqui a obstetra, Keliane Duarte, para falar como esse processo tão importante tem acontecido, principalmente nessa época de pandemia, com ela que a gente vai conversar agora. Não é isso, Keliane? Tudo bom? Seja bem-vinda no nosso programa. Bom dia. Bom, então, é importante assim, a gente falar sobre esse assunto, principalmente depois de uma matéria tão séria, né? Uma matéria forte e que ao mesmo tempo dói lá na gente, sim, né? E você que é obstetra, tão jovem, né? Tão linda, vai poder falar um pouquinho desse assunto, o parto humanizado. Por que nessa época ele já está tendo um sentido diferente na cabeça das mulheres? Bom, então, primeiramente, bom dia a todos, né? É muito importante a gente falar e abordar esse tema, porque ainda é um tema que existem muitos mitos e muitas dúvidas a respeito dele, né? Muita gente confunde o que realmente é parto humanizado. É só parto normal, é parto em casa, é parto na água, o que é isso? E, na verdade, assim, a humanização nada mais é do que a gente tentar fazer desse processo o mais natural possível, intervir o menos possível, respeitando todas as vontades, dentro das possibilidades, lógico, da mulher, para que a gente possa proporcionar um nascimento saudável e que aquele momento tão importante seja lembrado sempre com memórias positivas, tá? E daí, cada vez mais, as mulheres estão procurando esse meio, né? Não novo, mas esse modo de parto, por conta justamente do acesso à informação que está cada vez maior. Elas sabem de todos os benefícios que para a mãe, para o bebê, e cada vez essa procura está aumentando. Em relação ao período de pandemia, teve muito aquela preocupação de passar menos tempo internada, de ter uma menor circulação dentro desse ambiente hospitalar, que, querendo ou não, também influenciou um pouco no aumento dessa procura, tá? O parto, na verdade, esse parto humanizado, quando a gente fala do parto humanizado, sempre vem na mente das pessoas ter um bebê na piscina, ter um bebê na banheira. Isso é muito de filmes, né? A gente costuma ouvir falar dessa forma. Mas o parto humanizado, ele pode acontecer de várias formas em vários lugares, não é isso? Exatamente. A gente sabe que o ambiente hospitalar é realmente um ambiente mais seguro, mas existem partos que podem, por opção, e aí tem todo um acompanhamento durante o pré-natal, um preparo, uma equipe para acompanhar essa paciente, ele pode ser realizado também em pacientes que têm critério para isso, que não tem nenhuma comorbidade em ambiente domiciliar, certo? Mas aí é outro tipo de parto. A humanização é que nem eu te falei, é mais ou menos respeitar isso. Antigamente, há um tempo atrás, no tempo das nossas mães, o parto normal era sempre deitada, a mulher não pode comer, ela não pode caminhar, ela não pode andar. E hoje não é. Ela não fica em jejum, ela pode se alimentar. Qual a posição que é mais confortável para você? Então, ela fica nessa posição que, para ela, naquele momento, é mais confortável. É muito interessante quando você fala do parto humanizado. Mamãe, você que está aí, você que vai ser a futura mamãe, ou você que já tenha tido o primeiro filho. Sabe uma das coisas que chama a atenção da gente, doutora? É que tem muita gente que diz assim, nossa, meu primeiro parto foi tão difícil que eu não quero ter o segundo. Ou, ao contrário, nossa, meu parto foi tão maravilhoso que eu não vejo a hora de ter outro filho. Então, assim, quando você fala de parto humanizado, é muito importante que as pessoas entendam que é muito legal você ter esse apoio e que muitas vezes pode ser também através do próprio marido, né? Sim. O marido participando, porque, assim, cada mulher tem uma história diferente da outra. Tem mulheres que sentem mais dores, tem mulheres que é rapidinho, né? Rapidinho ela consegue ter o bebê. Então, são 1001 histórias. Na questão do parto, da cesárea, pode também ser humanizado? A gente tenta. O ideal, assim, a cesariana, o ideal é que ela acontecesse no momento que a mulher entra em trabalho de parto, realmente. Para os benefícios fetais também, né? Porque, assim, durante o trabalho de parto, é aquele momento que o bebê avisa pra gente, eu tô pronto. Então, todo esse processo vai trabalhar os pulmõezinhos do bebê para que ele nasça com menos chance de ter algum desconforto respiratório, de precisar ir para oxigênio quando nascer. A mãe tem uma redução de sangramento, então diminui todo aquele processo de recuperação da mãe também. E aí, na cesárea, a gente tenta, às vezes ela acontece por opção materna, cesárea eletiva, munida de toda a informação, ela escolhe por essa via de parto ou não. Ela tentou o parto normal, mas naquele momento o parto normal não foi possível. E aí a gente vai para a cesariana. E dá para a gente tentar
diminuir a luz do ambiente cirúrgico, tentar deixar essa temperatura um pouco mais elevada, fazer esse contato inicial pele a pele de mãe e bebê. Às vezes, quando não é possível com a mãe, os neonatologistas ajudam muito a gente fazendo esse contato com o pai. Então, assim, tudo isso para tentar fazer com que essa transição da vida intra para extrauterina seja o mais sutil possível, porque a gente sabe que tudo isso traz memórias para a vida futura. Como é que é trabalhada essa questão do parto humanizado para aquela gestante? Ela já sabe desde o início ou vai depender dos 9 meses que ela vai seguir? O parto humanizado, ele já pode ser algo do início ou vai depender da saúde da gestante? É assim, muitas pacientes procuram a gente já com isso na cabeça, já leram, já se informaram, elas já chegam pra gente falando, doutora, eu li, estudei e eu queria muito que fosse dessa forma. Então, é um acompanhamento que a gente trabalha durante todo o pré-natal, daí a importância dele. E ainda existem muitos mitos, como eu te falei, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu não posso ter um parto normal. Um grande mito, porque para essas pacientes, elas se beneficiam ainda mais... É o achismo, né? Exatamente, elas se beneficiam muito mais do que de uma cesariana, porque pensa, quando a gente vai fazer uma cirurgia eletiva, a gente é submetido a uma bateria de exames. Se a minha pressão está alta, eu não vou ser operada. Se o meu diabetes não está controlado, eu não vou ser operada. Por que só na cesariana para diabética é melhor cesariana do que parto normal? Para hipertensa, a mesma coisa. Então, sabe, informação, quanto mais informada a mulher está, mais ela vai procurar esse caminho. Relacionado às informações, a gente vê que depois da era digital, todo mundo vai buscar muita informação, praticamente deixa de dar importância para um especialista que entende, que sabe, e vai dar importância, me desculpe dizer, ao Google, né? E ali ela faz uma pesquisa e na primeira pesquisa ela já confia. Então, assim, você acha que essa questão da pandemia realmente fez com que a mulher levasse esse assunto mais para dentro de casa, mais para o ambiente, ou não? Você acha que foram as informações dadas através das redes, enfim? Acho que é as duas coisas, na verdade. Naquele momento inicial de pandemia, quase um ano atrás, quando tudo fechou, a gente achava que iria durar 40 dias, né, a quarentena, e não foi. Elas realmente ficaram apavoradas e o medo fez com que elas começassem a pensar mais nisso. Mas eu acho que o acesso à informação, a busca, já está sendo bem mais difundido e elas, por conta própria, elas já estão procurando mais se informar sobre, elas já chegam pra gente falando desse desejo. Às vezes na primeira consulta de pré-natal. Então a gente vai trabalhando isso durante todo o pré-natal. Você falou dos mitos, mas de verdade, qual seria o maior problema para essa criança não nascer através do parto humanizado? É assim, para essa criança não nascer no momento, por exemplo, muita gente fala, eu não tive passagem, tive cesariana porque não tive passagem. São coisas que a gente só consegue avaliar quando realmente essa mulher entra em trabalho de parto. Então não tem como eu virar para uma grávida e dizer que não dá. Lógico, existem situações específicas que para aquela mulher tem que ser cesariana, que ela não pode nem entrar em trabalho de parto. Por exemplo, quando a placenta dela está num lugar diferente, que é na frente do colo do útero. Então não dá para essa mulher entrar em trabalho de parto porque é risco para ela. Ela pode sangrar muito. Quando o bebezinho está numa posição que não está de cabecinha para baixo, a gente sabe que é um trabalho de parto um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Às vezes, quando é gemelar, né? São 2 bebês e os 2 bebezinhos estão sentados. Então, são algumas situações que realmente não tem como. Mas, que nem eu falei, né? Tudo isso é trabalhado ao longo do pré-natal. Na avaliação, cada consulta, cada ultrassom, cada exame a gente vai avaliando e dentro de todas as possibilidades vai conversando com essa paciente. O parto dentro de casa, o parto humanizado, ele, no momento do bebê nascer, já sabe que o nenê está no ponto para nascer. A questão do tempo, da duração de tempo para ele nascer naquele momento, pode trazer danos ou não ele estando em casa? É assim, a gente sabe que o ambiente hospitalar é sempre mais seguro, porque a qualquer momento um trabalho de parto está evoluindo bem e pode precisar de uma cesariana de emergência. Isso. Ou porque a mulher sangrou, ou porque os batimentos estão diminuindo, mas tudo isso é avaliado durante esse acompanhamento. Uma coisa que a gente faz muito e que tem que ser feita durante o acompanhamento do trabalho de parto é a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê. Então, durante a evolução do trabalho de parto, a cada meia hora, quando está no período expulsivo, a cada 5 minutos. Então, assim, é através disso que a gente vai avaliando como esse bebê está. E
Por isso que o ambiente hospitalar é mais seguro. Então, tanto que para esses partos em casa, a mulher não pode ter nenhuma comorbidade, ela não pode ser um bebezinho prematuro, às vezes rompeu bolsa e ela não entrou em trabalho de parto. Então, são critérios que já descartam essa possibilidade. Aí ela tem que ir para o ambiente hospitalar mesmo. O que não quer dizer que lá vai ela não possa fazer esse parto humanizado, Exatamente. né? Ela só vai estar perto de aparelhos, né, equipamentos necessários, se caso for utilizado naquele momento. Para segurança dela e do bebê. Exatamente. Muito bom. E a questão, vamos tirar aqui se é mito ou não. Existe parto seco? Parto seco, acho que você fala quando rompe a bolsa e fica... É uma dúvida muito grande das gestantes também. A gente sempre vê na novela, rompeu a bolsa, corre para o hospital. E não é bem assim, na verdade. Depende muito da idade gestacional que ela tá, no momento que essa bolsa rompe, por exemplo. Tem nenenzinho que rompe bolsa muito prematuro, que ainda não é o tempo de nascer. A gente tenta segurar lá, porque ele vai ter muito mais... risco, digamos assim, nascendo prematuro naquele momento, do que ficando dentro da barriga sem líquido. E, na verdade, ele não fica, porque o líquido amniótico, ele é constantemente produzido, nada mais é do que a urina do bebê, né? Vai produzindo. Então, para essas pacientes, a gente orienta muito mais. Aumentar a ingestão de líquido, né? De água, repouso e observar, lógico. É claro que é uma paciente que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, de monitoramento. Provavelmente essa paciente, essa gestante, ela não tem tanto líquido como as demais. E às vezes ela até está ali rompendo a bolsa e não percebe que já está provavelmente chegando a hora do parto, né? Isso, exatamente. Até porque quando rompe a bolsa é um estímulo para desencadear o trabalho de parto, as contrações. Tem mulheres que só rompem a bolsa no finalzinho, quando está nascendo. Tem mulher que nem rompe a bolsa, que o bebê nasce com a bolsa inteira. E tem mulher que rompe a bolsa e não entra em trabalho de parto. Então, assim, são situações que a gente tem que avaliar na prática mesmo, mas a gente sempre orienta. Líquido que escorre pela perna em grande quantidade é um sinal para você observar e procurar a maternidade. Não precisa ser correndo, não precisa ser desesperada, mas tem que ir para a maternidade. Quais seriam as dicas para a gente encerrar essa entrevista gostosa para essas mães que pretendem ser, então, essas gestantes que vão fazer o parto humanizado? Bom, eu sempre falo, né, que parto começa na cabeça, começa a dar vontade. Exatamente. Né? Porque todo mundo tem medo da dor, principalmente para quem vai passar por isso pela primeira vez, é o medo do desconhecido. E a gente não sabe, principalmente quem nunca passou por isso, foi aquilo que você falou, tem mulher que evolui muito rápido, tem mulher que demora. Então a gente sempre fala, se prepare para um parto demorado. Se for rápido, maravilha. Então assim, é trabalhar a cabeça, é ter alguém do seu lado que lhe apoie, que conheça as suas vontades, os seus desejos, que vá lhe encorajar, porque vai ter um momento que a gente vai querer, eu não aguento mais. Então, alguém que esteja do seu lado mesmo, segurando a ponta naquele momento. Geralmente é o marido ou uma cunhada, mas sempre tem alguém, porque ter um acompanhante é direito da paciente. Uma pessoa compreensível do lado, uma pessoa compreensível, né? E de preferência que participou com você ao longo do pré-natal, que esteve junto para saber o que você deseja para aquele momento. Muito bom. Quem quiser saber mais, quem quiser tirar mais dúvidas, você tem Instagram? Como é que funciona? Tenho Instagram, doutora Keliane Duarte. Lá sempre tem perguntas, tem dúvidas, tem postais, informações, a gente sempre fala bastante desse assunto. Não, o bom das redes sociais, o bom dessa era digital é que a gente acabou, de uma certa forma, tendo mais profissionais nesse mercado, podendo trazer dicas e dicas valiosíssimas. Então, é muito importante que você tenha sempre uma profissional, assim como a nossa Keliane, que possa passar o melhor do seu conhecimento, especialmente para vocês. É sempre bom você tirar suas dúvidas, principalmente lá no Instagram, gente, eu vou dizer para vocês, o que tem de grandes profissionais é só você saber buscar. Aqui dentro de Teresina, dentro do nosso estado do Piauí, nós temos os melhores médicos, os melhores profissionais. Tá chegando mais e mais profissionais, então assim, o bom é que você se informe sempre. Então, muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Bom dia. Gente, bom dia, minha linda. Olha, por isso que é bom você ter sempre essas boas informações, essas dicas, se ligar no nosso Bom Dia. Ontem eu fiquei extremamente feliz, viu, Lorena? Porque eu encontrei várias pessoas. Vanusa, eu tô assistindo o seu programa, não tô perdendo o Bom Dia. São assuntos que são muito importantes, com profissionais diferenciados, profissionais que eu sinceramente nem sabia que a gente tinha tantos profissionais no mercado, minha gente, realmente. Nós temos vários profissionais, o que você precisa é buscar
tentar conhecer novos profissionais que estão no mercado. E é sempre muito bom você não parar só naquele primeiro. Busque mais informações de outros profissionais que nós temos no mercado, porque o Piauí tem muitos que estão preparadíssimos com sua especialidade, especialmente para atender você, tá bom?